trabalhadores do Grupo Espírita Francisco Xavier. Então vamos a mais uma leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Abrimos no capítulo 18, intitulado Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E nos caiu o item Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Item 10 tem um trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48, que diz: O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. E o item 11, nós temos outro trecho do Evangelho, agora de São João, capítulo 9, versículos 39 a 41, que diz: Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: Também nós então somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecados, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. E o item 12, então, são os comentários de Allan Kardec sobre esses itens que estão no Evangelho de Lucas e de São João. Principalmente ao ensino dos espíritos é que estas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique é certamente culpado. Contudo, além de o Evangelho que os contém achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quantos há que não o leem? E entre os que o leem, quantos os que não o compreendem? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. O ensino dos espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem isto de particular: não é circunscrito. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam diretamente ou por intermédio de outrem pode pretextar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações ainda mais censuráveis são, se persistem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação e porque, se não os cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. Mas, em vez de tomarem para si as lições que escrevem, os que leem escritas por outros têm por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim estas palavras de Jesus: Vedes um argueiro no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso. Que está no capítulo 9, número 9. Por esta sentença,
Se fosseis cegos, não teríeis pecados, quis Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser e eram, com efeito, os mais esclarecidos da sua nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje. Aos espíritas, pois muito será pedido, porque muito hão recebido. Mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Esse item longo, não é? Mas profundo, interessante, traz muitas reflexões. Né? Então, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Começa pelo título, não é? Muitas pessoas às vezes não têm clareza, não conseguem compreender exatamente o que isso quer dizer. Não é? E aqui ele nos traz a explicação, não é? Chamados aqueles que foram chamados por Cristo. Muitas pessoas entendem isso como os apóstolos, sacerdotes. Não, todos que conhecemos a doutrina cristã, as palavras do Cristo, e são muitas as religiões que se denominam cristãs, são chamados, foram chamados por Cristo, foram chamados por Deus. Claro que isso diz respeito a toda a humanidade, mas nós sabemos que nem todos são cristãos, nem todos acreditam na palavra do Cristo. Mas existem outras formas também, não significa que as outras religiões não tenham preceitos morais, alguns muito semelhantes aos preceitos do Cristo. Mas o Cristo foi o grande representante das leis morais, das leis que regem o universo, das leis de Deus. E mesmo assim, mesmo tendo acesso a isso como cristãos, tendo os códigos sagrados, os livros que trazem a palavra de Deus, através do Cristo, os evangelhos, não é? Muitos não conseguem entender essa palavra. Ou repetem, mas sem verdadeiramente viver o que elas representam. E é aí que poucos serão os escolhidos. Serão escolhidos aqueles que realmente procurarem viver o que o Cristo ensinou. Como ele cita aqui, não como os fariseus, o repetir, não é rezar, fazer preces, para os espíritas, né, trabalhar numa casa espírita, frequentar uma casa espírita, até mesmo fazer a caridade. É tão importante para os cristãos, os espíritas falam muito, não é, da caridade. Fora da caridade não há salvação, está aqui no Evangelho. Mas como é feita essa caridade? Como é feito a prática dos valores que o Cristo ensinou? E mais que isso, essa prática é feita apenas dentro do centro espírita? A prática é feita apenas dentro dos templos religiosos? O que eles vêm nos trazer, o que o Evangelho vem nos trazer com essa mensagem, é que isso não basta. Não basta dentro de uma casa espírita nos tratarmos por irmãos, as pessoas procuram ser, não é, mais simpáticas, educadas, mas fora de lá não fizermos isso. Mas é necessário uma autorreflexão muito profunda. Buscar verdadeiramente um autodescobrimento, o autoconhecimento, eu olhar para mim intimamente e me enxergar. E depois de me enxergar, me assumir. E me assumindo para mim mesmo quem eu sou, como eu sou, o que eu preciso mudar. Mas para isso é necessário aceitação. E entendo que a aceitação está muito relacionada ao amor, ao respeito. Se eu me respeito, se eu me aceito, se eu respeito o outro, se eu aceito e respeito o outro, eu posso amar o outro, posso me amar. Todos são sentimentos, são virtudes relacionadas. Mas para me aceitar,
e posteriormente aprender a me amar, eu preciso me enxergar. Quem eu sou? O que eu preciso mudar? Enxergar as virtudes que eu tenho, que eu carrego, mas principalmente quais virtudes eu preciso desenvolver. É muito comum, né, para todos nós. Entendemos o conceito, é necessário abrir mão do orgulho, é necessário deixar de ter orgulho, é necessário deixar de ter egoísmo, fazer a caridade, não é? E assim como ele amar ao próximo, cuidar do próximo, entendemos o conceito, mas o que isso significa na prática? É quando eu estou diante de alguém, eu conseguir ouvir o outro sem querer ter razão. Eu ouvir um argumento diferente do meu, ou uma ideia, uma forma de pensar diferente da minha, e ter humildade para reconhecer que o outro pode ter razão. Ou mesmo que eu ache que o outro não tem razão, eu aceitar que o outro tem direito de ter a própria opinião. Ou se é feita uma crítica a mim, a minha opinião, minhas ideias ou meu comportamento, eu parar e refletir. Isso é tentar abrir mão do orgulho, por exemplo, na prática, mas não é isso que a maioria de nós faz. Nós entendemos o conceito que temos que deixar o orgulho de lado, que temos que deixar a vaidade de lado. Mas na prática nós temos dificuldade de entender o que significa isso. Vaidade, as pessoas imaginam que diz respeito só à aparência física. Eu não ter uma preocupação com a minha aparência física, mas vai muito além disso. A preocupação, uma certa preocupação com a minha aparência é necessária, porque é amor próprio. Em excesso é vaidade. Mas existe a vaidade da alma. Eu querer me exibir, me mostrar, querer que as pessoas me reconheçam o que eu faço, reconheçam que eu estou ajudando, por exemplo. Muitas pessoas nos dias de hoje ficam postando nas redes sociais o bem que fizeram, as suas obras. Isso é uma forma de vaidade. Eu quero reconhecimento, eu quero aplausos. Então abrir mão dessas coisas é difícil, mas é o que vai fazer diferença, não é? No que a Bíblia entendia como juízo final, não é? No momento do nosso desencarne, no momento que nós estivermos no plano espiritual, o que vai fazer diferença para aquilo que vai se dar na nossa existência após o desencarne, para onde nós vamos, o que vai acontecer conosco, depende disso, das nossas práticas cotidianas, como nós vivemos os ensinamentos de Jesus, como nós vivemos a palavra cristã. Então não basta eu estar na casa espírita todos os dias, não basta apenas eu rezar todos os dias ou achar que estou fazendo bem todos os dias. O que vai contar de fato é o que eu fiz na minha vida, no dia a dia, na vida cotidiana, no mundo lá fora, como se costuma dizer, não dentro da casa espírita. O espiritismo é ciência, religião e filosofia. A filosofia, a parte filosófica da doutrina espírita, é o que nos permite ter a fé raciocinada. A filosofia, que é o espiritismo, nos permite fazer questionamentos, encontrar respostas para esses questionamentos, fazer reflexões a partir dessas respostas, entendendo como funciona o mundo, o nosso universo, como se dá a vida no plano físico e espiritual, entre tantas outras coisas. Nos traz informação e reflexão. A parte religiosa da doutrina diz respeito à moral cristã. E é preciso unir essas duas. Unir o entendimento que a doutrina espírita traz, o esclarecimento dos espíritos. E colocar na prática, vivenciar isso no nosso dia a dia. É difícil, é muito difícil. E são nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas que nós nos perdemos muitas vezes. É eu falar mal do outro, ou criticar o outro porque está fazendo assim ou assado, aquilo que, nossa, que horror. Isso é maledicência. Isso não está de acordo com os ensinamentos cristãos, pelo contrário.
Eu tenho que olhar para a trave no meu olho, não para o argueiro no olho do outro. Ou seja, ao invés de olhar para o outro o que ele está fazendo ou deixando de fazer, eu tenho que olhar para mim, o que eu estou fazendo ou deixando de fazer. Bom, eu estou fazendo fofoca do outro, eu estou criticando o outro, julgando o outro. E o que mais nós escutamos é: não, eu não estou julgando, não, eu não estou criticando, não, eu não estou falando mal. Ou seja, isso nos vai ser cobrado. Eu tenho que assumir e reconhecer as minhas dificuldades. Sim, eu estou fazendo fofoca, sim, eu estou falando mal do outro, sim, eu estou criticando o outro, estou me irritando com outros, não tenho paciência, não tenho tolerância e assim por diante. Reconhecer, não é? Me conscientizar, aceitar, acolher o meu defeito, aceitar, sim, estou fazendo isso. Bom, e o que eu posso fazer para mudar isso, então? Isso sim é viver os ensinamentos do Cristo. Eu me olhar para mim com essa reflexão, descobrir quem eu realmente sou e que eu preciso mudar. Porque isso nos vai ser cobrado. Como nos diz esse item neste capítulo, para nós que temos o conhecimento, nos vai ser mais cobrado. Sendo médium ou não, trabalhando como médium numa casa espírita ou não, aqueles que conhecem a doutrina espírita serão muito cobrados. Porque a doutrina nos trouxe a filosofia, o entendimento. Um cristão católico tem conhecimento também, mas muitas vezes ele foi ensinado a seguir um sacerdote, a seguir a palavra de um sacerdote. Muitas vezes sem questionar. Já os espíritas têm mais informação, têm acesso a muito mais informações, então desses será mais cobrado. Nós seremos muito mais cobrados do que outros cristãos que seguem uma figura que diz não é manter o conhecimento ou ser representante de Deus. Não que todos não sejamos cobrados de alguma forma, mas os espíritas serão mais cobrados. Então é importante refletirmos seriamente sobre o que estamos fazendo, como estamos vivendo o nosso dia a dia, como estamos praticando ou não a moral cristã. Se bem que aqui no item eles dizem que a mediunidade ela foi dada em diferentes partes do mundo para todos, independentemente da crença. O acesso, o contato com o plano espiritual, o acesso a mensagens espirituais dos espíritos, ela foi dada universalmente. Tanto que quando Kardec codificou a doutrina, ele tinha médiuns de diferentes países. Ele conheceu, tinha mensagens de médiuns de diferentes países. Porque a manifestação dos espíritos, ela se dá de forma universal, independente da idade, do local, do estudo, como eles dizem aqui nesse item. Então, o acesso ao conhecimento existe, portanto, seremos cobrados por aquilo que nós sabemos e não praticamos. Vamos ter cuidado nas nossas reflexões. Vamos nos olhar com sinceridade. É sinceridade conosco, não diz respeito aos outros. Não diz respeito ao que vão pensar de mim, ao que vão achar ou não achar. Não tem ninguém me olhando. Sou eu comigo mesmo. Meu mundo íntimo. Eu refletir no meu mundo íntimo, internamente, o que eu estou fazendo da minha vida, o que eu estou fazendo no meu dia a dia, como eu estou me tratando, como eu estou tratando o outro, como eu estou enxergando o outro, como eu estou agindo. E estudar. Estudar é fundamental. Estudar a palavra de Jesus. É fundamental nós conhecermos para sabermos o que estamos fazendo ou não. E nos esforçar para mudar. Nunca é fácil. É comum nós ouvirmos, né? Mas é difícil. É difícil. É para ser difícil. Aí está o mérito da conquista.
Se fosse fácil, não estaríamos nesse planeta, não estaríamos aqui, vivendo as dificuldades que vivemos. É porque é difícil mesmo. Mas é possível. É possível. Com esforço e com reflexão. Então, fiquem todos com Deus, que Jesus nos abençoe sempre e que Deus esteja sempre iluminando o nosso caminho.